descomplicar o universo das finanças e dos investimentos. Pode isso, meninas! Com Nayara Bertão e Ana Leone. Uma parceria Valor Investe e CBN. De alguns anos para cá, investimento no exterior começou a ganhar muito apelo junto aos investidores brasileiros, especialmente pela democratização não só dos produtos, como também de plataformas para fazer esse tipo de transação. Mas será que 2025 vai ser um bom ano para estar exposto ao mercado internacional? Onde estão essas oportunidades? Eu, Ana Leone, estou aqui com Nayara Bertão. Oi, pessoal. E, novamente, a gente recebe o Will Castro, da plataforma Avenue, que está aqui com a gente de novo para contar para a gente onde estão essas oportunidades e fazer um balanço de como foi 2024, porque, afinal de contas, ele esteve aqui conosco no final do ano passado, falando sobre as expectativas para o mercado internacional em 2024. Então, ele volta aqui para dizer sobre o mercado de 2025. Bem-vindo, Will, novamente aqui o Pode Isso, meninas. Obrigado, Ana. Obrigado, Nayara. É sempre um prazer estar aqui. Deu até medo, porque eu acho que você anotou o que eu falei para ver. Você falou que ia acontecer, não aconteceu. Não, e olha o nível de intimidade. Te chama de Will, nem de William, nem já. Não, mas é isso aí mesmo. É o Will, nem William, nem sabia disso. Dá até medo quando me chama de William, né? Quer dizer que eu fiz alguma coisa errada. Tá vendo? Eu minimizei no nome, mas nas perguntas que a gente fez no final do ano passado, você vai ter que se explicar. Exato. Bom, mas vamos lá, né? Para começar aqui, o mercado norte-americano, ele acabou sendo aí o principal foco dos brasileiros, e é o principal foco dos brasileiros quando a gente fala em investimento no exterior. Em 2024, a gente teve um importante acontecimento, você falou para a gente no final do ano passado, que era o patamar das taxas de juros americanas, que isso estava atraindo bastante o investidor brasileiro, e a gente também começou a ter uma queda da taxa de juros por lá, que agora estão em 4,75, entre 4,75 e 4,5. Foram 2 cortes, né, e que isso deu uma mexida aí no mercado. Essa mexida, começando por aí, né, a expectativa que já existia até certo ponto de que essas taxas pudessem, de fato, cair, e essa queda, essa mexida, mexeu também com o apetite do brasileiro por investimentos nos Estados Unidos, especificamente, e no exterior de uma maneira geral? Bom, vamos lá, né? Acho que em relação especificamente à parte de renda fixa, tá? Eu diria que não alterou substancialmente o interesse dos brasileiros em relação a investir no exterior, em especial a renda fixa, porque quando a gente olha ainda num contexto maior, né, quando você amplia o horizonte do gráfico e vai olhar lá em décadas, você vê que a taxa de juros aqui nos Estados Unidos ela ainda está num patamar bastante elevado para aquilo que foi durante muito tempo, né? Quando você sai ali de 2008, o Fed, Banco Central Americano, tem que jogar as taxas de juros praticamente para zero, e mesmo depois ali, quando começa a voltar a subir, você estava falando de uma Treasury, um título de dívida do governo americano pagando 2,5%, 3% ao ano. Pós-pandemia, esses juros vão para 5%, e apesar de terem cedido recentemente, eles ainda assim estão em patamares mais elevados do que estavam quando a gente olha para trás, pagando 4,5%, 4,3%, aí depende do vencimento, enfim. E quando a taxa de juros americana, que é a referência, ela te paga 4, 4,5 ou 5, você tem títulos de diversas empresas, como se fossem debêntures, né, que te pagam um pouco acima disso. Então, continua a ser interessante. Naquela ideia de, por exemplo, no Brasil, que é muito comum, a gente ouve falar em IPCA mais 6, IPCA mais 7, aqui nos Estados Unidos você investe, se for menos risco, né, ganhando um dólar mais 4, dólar mais 5, e se quiser correr o risco, por exemplo, de investir em companhias brasileiras ou mesmo em título de dívida do governo brasileiro, você é remunerado em dólar mais 6, por exemplo. Então, continua sendo interessante, e aí só a diferença é o indexador, né? Você sai do IPCA e vai para o dólar. Você citou renda fixa, e eu acho que até vale entender um pouco o que aconteceu esse ano em renda variável também nos Estados Unidos, né? Porque o S&P
foi a grande estrela aí, e tem muita gente até falando que é uma bolha, enfim, o americano adora colocar a expectativa de uma bolha, né? Só para a gente também dar esse contexto de renda variável e até que ponto esse juro, né, em trajetória de queda interferiu para a Bolsa Americana também se tornar mais atrativa. Claro, eu só aceitei vir no programa porque eu tenho certeza que eu falei porque era para investir no exterior em 2024 e quem fez isso deu muito bem. Então, eu tenho certeza que independentemente do que eu falei... Só pelo dólar já se deu bem, né? Exatamente. Então, a gente está, assim, o dólar nos últimos 12 meses, a gente está falando aqui no final de novembro, né? Ele teve uma valorização de cerca de 18%. Né? O S&P nos últimos 12 meses, cerca de 30%. Né? Então, e se você comprou um título de renda fixa, você ganhou um yield de 5% mais a valorização do dólar. Então, em reais, assim, foi uma performance muito boa, essa aqui é a verdade. No caso específico da bolsa, né, o que ajudou? Assim, você tinha um receio de uma desaceleração da economia americana, o chamado, a gente falava lá de hard landing ou soft landing, né, ou seja, um pouso forçado, um pouso difícil, né, ou seja, você está falando que a economia sai da recessão, né, durante a pandemia. 13 trilhões de dólares foram jogados na economia, a economia recupera em V, é muito rápido, um crescimento muito forte, muita inflação. O Banco Central tem que subir juros como não subia há décadas. O juro vai lá em cima, todo mundo apostava que ia ter recessão e não teve, essa que foi a verdade. Então a gente acabou tendo um cenário de soft landing nos Estados Unidos, onde o crescimento desacelerou um pouco, mas ainda assim, e aí tem a discussão até se teve landing ou no landing, né? Porque a economia americana continua crescendo aí a 3%. E esse 3% é em contexto real, né? Ou seja, é acima da inflação. Se você botar uma inflação de 3%, você está falando que a economia está crescendo a uns 6% na média. Ora, se na média a economia cresce 6%, tem várias empresas que estão tendo crescimento de receitas de 10%, de 15% e, consequentemente, seu lucro ainda maior. E se isso acontece, né, se o lucro das empresas crescem, isso acaba ajudando o S&P a atingir novas máximas. Foi o que a gente viu nesse ano de 2024. Eu diria que, assim, a grosso modo, tá, metade da valorização do S&P foi, de fato, o crescimento de lucro, tá? Então, ou seja, as ações acompanhando o crescimento do lucro das empresas. E uma outra metade foi expansão de múltiplo, como a gente fala, né? Quando a bolsa foi ficando mais cara. Ah, não, eu sei que está caro, mas as perspectivas continuam boas, a produtividade do trabalhador americano é maior, a desregulamentação que pode acontecer no governo Trump ajuda, e aí a bolsa americana foi também ficando um pouco mais cara ao longo do ano, e isso ajuda a explicar essa valorização bem exuberante, eu diria, e que deixa o investidor mal acostumado, tá? Não acho que a gente vai ter esse cenário em 2025, não, tá? Então já vamos começar, né, Ana? Já vamos entrar em 2025 mesmo, É. então, porque é aí que vai pegar, então. Eu acho que a gente pode até falar primeiro de renda fixa, né? Se há uma expectativa de mais cortes e o que isso significa para o investidor que já está, o investidor que ainda não está, né, em títulos de renda fixa americana. E aí depois a gente entra um pouco em bolsa. Boa. Vamos lá, em agosto de 2024, tem uma conferência que os banqueiros centrais se reúnem no interior do Wyoming. A gente estava falando em viagem, eu tenho que ir para lá também, o que dizem que é muito bonito, chamado Jackson Hole. No meio de umas montanhas, no Wyoming, lá no interiorzão dos Estados Unidos mesmo. E lá em agosto, o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, falou que, ora, está dado que o cenário agora é para começar a cortar juros, a inflação já tinha cedido, a gente já tem um juro muito elevado nos Estados Unidos e tem espaço para cortar. E ali, em setembro, começou a cortar juros aqui nos Estados Unidos, tá? E você tinha um cenário de que ia continuar cortando juros, sair dos 5,5% de juros que estava aqui nos Estados Unidos e ia parar lá pelo 3%, cortando o juro em 24 e 25, tá? Esse era o cenário que se tinha. Mas no meio do caminho, né, tinha uma pedra, não, tinha uma eleição. No meio do caminho, tinha uma eleição que mudou bastante grande, né? as Uma coisas. pedra bem grande. Uma pedra laranja, né?
sem viés aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai entender isso. Chamar o cara de pedra, vai dizer que eu tô sendo Não, mas viesado qualquer aqui. Um eleição é um obstáculo para momento, qualquer um dos lados. Quem para fosse que Exato. qualquer um. levasse, a gente ia ter um É impacto um de momento alguma de forma. incerteza econômica, né? Exato. E eu acho que aí, pós-eleição, mudou bastante as expectativas de juros, né? Arrefeceram, ou seja, hoje você vê muito menos espaço para cortes de juros em 2025. Se antes o mercado olhava para o final de 25 e falava, olha, os juros devem estar lá por volta dos 3%, vai cair ao longo de 25 até 3%. Hoje o mercado olha e diz o seguinte, olha, o juro em 2025 deve acabar o ano lá perto de 4%. Então você já tem bem menos cortes contratados de juros ao longo de 2025. Por quê? Você tem receio em relação às políticas que o Trump falava em campanha, né? E o impacto disso em termos inflacionários, seja por conta das tarifas dos produtos chineses, a questão da imigração, que acaba apertando mais o mercado de mão de obra e tornando o custo de trabalho mais caro, e tudo isso acaba sendo potencialmente inflacionário. Até que se tenha uma visibilidade melhor do que de fato ele vai fazer, o mercado especula que você tem pouco espaço de cortes de juros, né, ao longo de 2025, com o juro acabando lá perto desses 4%. Para quem já está em renda fixa, isso significa o quê? Significa que, bom, você tem um potencial menor de ganho na marcação a mercado, que é quando os juros caem, né, e os teus títulos que pagam juros mais elevados, eles se valorizam no mercado. Então, retira um pouco essa expectativa de ganho por marcação ao mercado. Por outro lado, e também bom para quem ainda não está, é que você mantém a taxa de juros elevada na economia e quem ainda não investiu em renda fixa, ou mesmo quem tem títulos que estão vencendo, ao invés de ter que reinvestir a uma taxa, o cara tinha um título de 5, poxa, mas as taxas caíram no mercado, agora eu consigo pegar 3%, né? Tira um pouco esse risco, porque você imagina que esses juros permaneçam ainda elevados entre os 4 ou até mais por um prazo maior. Então, acho que esses são os dois impactos para quem não tem e para quem tem já a renda fixa aqui no exterior. E quando a gente vai para o mercado de renda variável, a gente falou há pouco aí que o S&P é a boneca da vez, assim, né? Tá todo mundo falando dele, todo mundo procurando no Google o que isso significa. A gente está em que patamar? Você trouxe um contexto bem interessante, falando que ele é um reflexo, e a Bolsa é o reflexo da boa performance individual, vamos chamar assim, das empresas, e isso tem um upside interessante. Mas isso isso vai continuar, na sua opinião, em 2025 também? Boa. Olhando para o mercado acionário, assim, o que a gente tem visto, né? Você teve um otimismo grande e aí também tem o impacto das eleições aqui, né? Eu acho que para mercado acionário tão importante quanto os juros, né? A gente no Brasil fala muito, né? Mas se os juros sobem, bolsa para baixo, se os juros caem, bolsa para cima, né? Então, se os juros não vão cair nos Estados Unidos, é bolsa para baixo? Não, não necessariamente. Quando você olha a história aqui nos Estados Unidos, ciclos de cortes de juros que foram muito rápidos, eles coincidem com bolsa em queda. E por quê? Assim, qual a lógica, né? Porque se o Banco Central tem que correr para baixar o juro e baixar forte, é porque alguma coisa muito ruim aconteceu na economia. Você tem uma crise. E aí, crise, recessão, são empresas vendendo menos, lucrando menos, e isso é ruim para as ações. Então, para a Bolsa, o que conta mais é a atividade econômica. A Bolsa americana teve performance muito boa durante toda a década de 90, na época no governo Clinton, com uma taxa de juros que rodava na casa de 5% ao ano. Então, não foi juro determinante, que é maior do que a gente tem atualmente, né? Então, o juro não é tão determinante. O que é determinante para a Bolsa é as empresas continuarem crescendo e continuarem tendo melhores margens, lucrando mais. Isso sim é mais relevante. E isso passa por um ambiente pró-crescimento. Um dado interessante, curioso, e talvez até emblemático, foi que no dia pós-eleição, né, quando o Trump foi confirmado como presidente, o novo presidente dos Estados Unidos, foi a maior alta do S&P 500 num dia pós-eleição, né? Ou seja, o mercado comemorou a vitória do Trump,
porque viu nele a possibilidade de você ter uma menor tributação sobre grandes empresas, ele falava isso, né? Tributação sobre as empresas, um ambiente regulatório mais pró-business, ou seja, menos regulação, um escrutínio menor das agências reguladoras sobre os negócios, e a ideia do Make America Great Again, né? Ou seja, de fomentar até setores que não vêm performando muito bem, como é o caso da indústria, com políticas específicas de proteção a esses setores. Então, tudo isso gerou um viés otimista que isso foi sendo colocado nos preços. Quando você olha para 2025, a perspectiva é de que a maioria dos setores apresentem crescimento de lucros, então as empresas tendem a continuar lucrando mais. Você tem ainda cada vez mais uma materialização dos investimentos em AI, né, que até então ficam muito ainda no campo da pesquisa, do desenvolvimento, das linguagens, mas até agora tem tido pouco uso prático. Cada vez mais o mercado cobra mais esse uso prático, e existindo esse uso prático, você tem ganho de produtividade, né, para as empresas, e isso melhora a lucratividade delas. Então, você tem um ambiente bastante positivo, otimista. Agora, o contraponto é que sempre quando você tem esse muito otimismo é que a gente tem que ficar cauteloso, né? Por isso que eu falei para o investidor não ficar mal acostumado com 30% de retorno do S&P, não é a média é muito mais baixa, é entre 9% e 10% ao ano, e isso seria o mais razoável de se esperar para 2025, tá? Uma valorização dessa magnitude. E só para completar, o risco de bolha, na sua opinião, e o que você tem visto aí, ele é menor do que parece. Eu acho que sim, eu acho que a gente ainda está longe de uma bolha, mas mais recentemente, depois de algumas altas, você começa a ver algumas coisas específicas que te chamam a atenção, né? Coincidência ou não, né? Quando a gente sai da pandemia, 2021 foi um ano exuberante, bolsas batendo máximas e máximas. Final de 2021, o S&P estava na máxima histórica, Bitcoin nas máximas, as NFTs bombando, né? O Neymar comprando um macaco por alguns milhões, essas coisas emblemáticas e caricatas, elas parecem voltar a acontecer um pouco. O Bitcoin está nas máximas de novo, algumas chamadas meme stocks, aquelas empresas menos conhecidas ou com fundamentos mais questionáveis, tendo valorizações muito elevadas. Então, não diria que é uma bolha, mas começa a chamar atenção algumas coisas que, obviamente, requerem cautela. Agora, Will, né? Como eu te chamo por aqui, a gente está falando bastante do mercado americano, né? Que, sem dúvida nenhuma, é um motor aí, mas a gente também tem que olhar para outros mercados. Quando a gente está falando, de fato, de um investimento global, a gente olhar para outras economias. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente o que a gente pode esperar de além dos Estados Unidos para os investidores brasileiros. Isso tem espaço quando a gente olha para o mercado chinês, que até mesmo, como você trouxe aqui, algumas questões da própria política do Trump para a economia externa, né, para o mercado externo aí nos Estados Unidos. Também a Europa, quer queira ou não, tem outra configuração quando a gente está falando, né, de estruturas econômicas, né? Acho que Estados Unidos e China fica lá naquele debate lá no Olimpo, e a gente tem os outros mercados, mas quando a gente olha do ponto de vista do investidor brasileiro, o que esperar além do mercado americano como oportunidade? Claro, não, a gente vive num contexto global e certamente tem, né? O que me preocupa, eu vi essa semana, acho que até postei no meu Twitter isso, que eu uso meu Twitter para salvar certas coisas, para não esquecer. E tava lá, não é a capa, mas assim, uma matéria bem emblemática da The Economist, chamando a atenção. Era um touro meio que dando um coice no mundo, né? Ou seja, será que chegou a vez de desistir de ações fora dos Estados Unidos, né? E por que isso? Né? Eu estava em Nova York recentemente, teve um gestor que comentou exatamente isso. Ele, perguntado sobre essa questão global, ele falou: olha, eu estou cansado de ser enganado com a ideia de investir na Europa. Todo ano a gente começa, as ações europeias estão descontadas em relação às ações americanas, existe oportunidade na Europa e as coisas não andam, as coisas não vão lá, né? Então, preocupa um pouco esse sentimento de que ações é só Estados Unidos e só Estados Unidos, né? A gente sabe que não vai ser sempre assim. Olhando para fora, sim, você tem valuations
muito diferentes, né? Quando você sai dos Estados Unidos, você compara, ou seja, bolsas em outros lugares estão mais baratas do que a bolsa americana. Talvez elas tenham que ser, pelo perfil das empresas que estão lá, mas ainda assim o nível de discrepância é bastante elevado. Vocês comentaram de China. Certamente China é um exemplo emblemático disso. Você tem diversas empresas lá que negociam um patamar de valuation que a gente fala, né, aceita muito desaforo, né? Muita coisa ruim já está no preço, tá? E recentemente eles vieram com uma política agressiva de expansão fiscal, de incentivo na economia, e isso pode repercutir positivamente nas empresas. Ainda é cedo, foi questão de um mês atrás. Isso pode repercutir positivamente e, consequentemente, ajudar as ações por lá. Na Europa, eu já falei também dos valuations. Japão também são empresas muito sólidas, com forte caixa e que, apesar da valorização nos últimos 2 anos, ainda também negociam a patamar de múltiplos mais baixos que as empresas americanas. E quando a gente fala em geral, de outros emergentes, o Brasil é um que, obviamente, tem chamado a atenção também para um patamar de preços, né, muito depreciados. Mas o que eu senti aqui nos Estados Unidos e visitando lá algumas gestoras nessas últimas semanas, foi a falta de confiança em investir em alguns mercados. Seja o México, porque pode ser muito impactado negativamente dependendo do arranjo ali com o Trump. O Brasil, pela falta de confiança na questão fiscal, então mesmo com valuations depreciados, você ainda fica reticente em investir, investidores seguem mais confortáveis em aproveitar o juro na renda fixa no Brasil do que eventualmente comprar ações que parecem ser muito baratas no Brasil. E só para não deixar de falar também, Índia, que é um mercado que muita gente sempre pergunta, né, que veio crescendo e ganhando espaço em relação à China, parece assim, ela já ganhou espaço em relação à China, muito da alocação que estava em China migrou para a Índia, né, como um novo play de crescimento, como uma nova economia que passou por uma eleição recente, tem um arranjo lá político ok para os próximos 4 anos, vai ter muito investimento em infraestrutura por lá, são mais de 30 linhas de metrô que estão sendo construídas atualmente na Índia, só que muito disso já está no preço e o valuation lá também não é barato. Então, o único problema com a Índia seria esse, assim, as coisas não são tão baratas, assim, você já paga por esse crescimento que está contratado. Então, tentando resumir de forma global, acho que tem alternativas, sim, fora dos Estados Unidos, mas não é à toa que essas alternativas que estão fora dos Estados Unidos hoje negociam a múltiplos menores, as empresas estão mais baratas porque você tem riscos ali embutidos bem claros, né? E queria que você falasse um pouquinho das teses de investimento. Você citou, por exemplo, a inteligência artificial, que é uma das teses, né, que, principalmente no mercado americano, rende bons frutos, digamos assim, para os investidores. Que outras teses, assim, você acha que é interessante olhar para quem, né, acha bacana, né, diversificar nesse nível? Conta um pouco o que você está vendo. Claro, vamos lá. Em inteligência artificial, acho que ainda tem muito suco para espremer dessa laranja. Talvez não necessariamente só nos big names, né, nas empresas que todo mundo conhece, que estão aí surfando, que estão investindo em AI, que é o caso da Amazon, a Meta, a Nvidia, obviamente, a Apple, Google. Essas continuam investindo, continuam sendo players de inteligência artificial, mas mais e mais o mercado olha para o que a gente chama da segunda derivada, né? Ou seja, além da infra, né? E até um passo atrás, né? Por que se fala tanto assim qual que é a visão que se tem de AI aqui nos Estados Unidos, ou quando você fala com a Nvidia, por exemplo, é que da mesma forma que a gente estava, é tipo a internet 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, isso que a gente está fazendo aqui não ia ser possível. Você não tinha uma qualidade de internet suficiente que a gente conseguisse, eu estando em Miami, vocês em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, a gente fazer transmissão ao vivo, gravação ao vivo. Pensa que a gente está falando em 2004, né, 20 anos atrás. Dependendo do caso, se você quiser fazer uma compra no e-commerce, você apertava o botão e ficava esperando aquele negocinho carregar, uma imagem bem ruinzinha carregar para até você ter... Carrinho de compra, né, que eternamente ficava ali. E o barulhinho da discada da internet? Esse é inesquecível. Exato.
Então, não tem como o e-commerce deslanchar nesse ambiente, com uma internet daquele jeito, entendeu? Agora, depois que a internet melhora e a velocidade amplia muito, o e-commerce deslancha, e já é uma realidade. Uhum. Então, é um pouco do conceito que se tem para AI. A AI consegue avançar até certo ponto, né? Enquanto hoje a capacidade instalada que você tem, ela não te permite que vá muito além ou que possa criar coisas que a gente nem imaginava tal qual a internet criou, né? Parecia doido falar 20 anos atrás que você ia conseguir ter uma empresa totalmente remota, e hoje é possível, ainda mais que, apesar das empresas estarem voltando para o escritório, é possível você ficar remoto. A gente passou a pandemia remoto. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer ainda que a gente talvez nem sabe, que fica difícil conceber, né, pensando em AI. Mas eu acho que mais e mais o mercado começa a olhar para essa segunda derivada. Então, você pega empresas que tenham muitos processos, que tenham rotinas muito carregadas, que tenham um contingente muito grande de pessoas para trabalho, que não seja um trabalho braçal. Poxa, são empresas que podem eventualmente se beneficiar e muito de AI. Então, você tem algumas empresas aqui nos Estados Unidos que operam, por exemplo, folha de pagamento das empresas, contabilidade, assessoria contábil. Você consegue otimizar muito com AI, né? Eventualmente, essas vão ser potencialmente muito beneficiadas, né? É a mesma coisa, de novo, voltando ao exemplo da internet. No início da internet, se olhava muito para a Cisco, né, como uma empresa que ia se beneficiar da internet, não para a Amazon. Você não imaginava que uma empresa que vendia livros ia ser a empresa de internet. Não, você olhava para a Cisco, né, que fazia provedor e tudo mais, roteador. Então é um pouco disso, assim, né? Você começar a olhar essas outras derivadas. As derivadas mais óbvias, se fala muito do uso de energia, né? Os chips da NVIDIA, esse novo Blackwell deles usa 9 vezes mais energia que os chips tradicionais. Então você vai precisar de muita energia para alimentar o CPD, para refrigerar todos esses chips, né? Então, assim, espaço para crescimento no segmento de energia é muito grande, como uma segunda derivada de AI, né? Você não pensa em energia elétrica, AI, vou investir em energia elétrica. Não é tão óbvio, mas é uma derivada. Essas empresas que têm muito processo, muitas pessoas, você pode otimizar muito, os call centers, aquelas coisas, todas que você pode otimizar, os bancos que podem otimizar muitos processos e podem se beneficiar também de AI. Falei bastante, né, dentro desse espectro de AI, mas saindo um pouco, né, dado que você viu essas megatechs tendo um valuation bastante rico, digamos assim, né, já embutindo muito dessa perspectiva positiva, e com a ideia de que o Trump vem fomentar uma ideia do Make America Great Again, cresceu bastante essa ideia de que as mid-caps ou as small-caps americanas podem se beneficiar. Mid-cap, você pega lá uma transportadora que faz transportes aqui nos Estados Unidos, não é a Google que que tem receita no mundo inteiro. Então, essas empresas mais locais americanas também parecem ter uma janela de oportunidade bastante interessante para elas, small e mid caps americanas. Que mais? A gente viu recentemente o setor de saúde sofrer, especialmente com o receio que você tem com a nova administração, o Kennedy Jr., que é um cara anti-vacina declarado, qual o impacto disso nas farmacêuticas. A gente viu algumas empresas, até conhecidas dos brasileiros, por exemplo, a dona do Ozempic, que caiu 30% das suas máximas. Então, tem algumas dentro do setor de saúde que podem ser interessantes. E quando a gente fala do Trump, não foi verdade no primeiro mandato, mas acaba sempre sendo, né, chamando atenção, são as empresas petrolíferas, né? Ele sempre é um cara pró, e pensando em energia, pensando que os Estados Unidos vão precisar de energia, né? Essas empresas, segmento, que aí também sofrem muita influência do preço de petróleo internacional, mas elas são aí cases interessantes para serem analisados nesse contexto com o Trump como presidente. Bom, acho Muito que bom, já dá para tirar várias ideias daqui, né? O portfólio é bastante farto, assim, né? Agora faltou falar, desculpa interromper, mas uma coisa que a Ana entende bem, que são as marcas de luxo. Espero que isso seja um elogio do enorme com aqui certeza. nesse podcast. Com certeza.
Mas por que isso? Elas sofreram nesse ano de 2024 e normalmente assim, essas marcas de luxo elas sofrem menos durante crises. A gente não teve crise em 24, tá? Mas elas sofrem menos durante cenários de crise, pandemia, recessão. Elas continuam vendendo, continuam tendo boas margens, têm uma margem de lucro muito elevada. Vantagens competitivas que é difícil, né? Você não cria uma Louis Vuitton do dia para a noite, né? Não é assim, né? Uhum. Você não cria uma Uhum. Ferrari do dia para a noite. Então, o luxo é uma coisa que se constrói e leva tempo, né? E dito isso, e dito que elas tiveram uma fraca performance em 24, e você teve muito estímulo na China, que é o que ajudava muito essas marcas, né? Essas marcas de luxo cresceram muito vendendo para a China, né? Então, talvez esse estímulo, como uma segunda derivada desse estímulo da China, as marcas de luxo possam ser alternativas aí de investimento também. Aí, Interessante, Ana, né? Olha lá, e já tem gosto mesmo, opção. viu, gente? Já tem uma opção, em vez de comprar, de investir na Isso, bolsa, eu invisto na ação da bolsa, entendeu? É Então, exatamente, isso acho aí. que pode ser exatamente. uma boa. Mas é interessante, né, a gente compreender os efeitos que políticas, economia tem no investimento, né, no dia a dia das pessoas, no bolso das pessoas. E aí, até para a gente estar chegando aqui já no final do nosso papo, até em linha com isso, eu queria que você nos contasse um pouco aí, a partir da tua experiência do que foi 2024, e até eu falei na abertura desse episódio, que hoje investir além do mercado brasileiro já é uma pauta para os brasileiros. Coisa que 2, 3 anos atrás isso era uma coisa muito difícil de você encontrar pessoas que falassem sobre isso, se interessassem sobre isso. Dado isso, que falamos aqui de oportunidades, de desafios, de coisas que precisam ser observadas e qual é a perspectiva dos investimentos internacionais para 2025, eu queria que você falasse um pouco para a gente, a partir dessa experiência, como eu disse, sua, como é que você vê o brasileiro? Ele já é uma coisa dada, ainda temos muito o que conscientizar o brasileiro sobre investimentos além do mercado local. E como você enxerga o apetite desses investidores, sejam eles aqueles que já começaram ou novos entrantes desses tipos de investimento para o ano que vem? Bom, não, a gente continua bastante otimista, eu acho que ainda tem muito espaço de crescimento. Ainda é uma parcela muito pequena da população que investe fora, tá? Eu acho que esse movimento ele começou há poucos anos atrás, a gente se sente orgulhoso de ter sido precursor nesse sentido, nós da Avenue, ter levantado essa bandeira, né, de ser exclusivo investimento aqui no exterior e ter aberto esse mercado para que milhares de brasileiros começassem a investir, né, aqui no exterior. Mas a gente acha que ainda tem muito espaço. Acho que no primeiro momento foi muito daquele primeiro investimento, aquela primeira experimentação, né? Não sei muito bem como é que é esse negócio, tenho receio, mas vou, sei lá, mandar $2.000 lá para fora para comprar umas ações. Isso já mudou, cada vez mais uma parcela maior do patrimônio dos brasileiros que estão já com a gente e os que vão chegando, eles não pensam em investir 2, 5 mil dólares, mas pensam em investir uma parcela, 10, 20, 30% do seu patrimônio como uma forma de segurança e proteção em relação aos solavancos que a economia nacional sempre acaba apresentando, seja por vetores externos, seja por vetores internos. Então, assim, a gente tem visto uma demanda muito grande, um espaço muito grande ainda para continuar isso, né? Óbvio que o desafio você tem o desafio de entender um pouco o mercado, de entender que ou seja, o risco e o receio, né, do investidor brasileiro, muitas vezes ele já investiu em ações e ele sente menos risco em investir em Vale e Petrobras do que às vezes em investir na Microsoft, o que não parece fazer sentido nenhum, né? Sejam porque são empresas que vendem commodities, a Vale e a Petrobras, não é minimizar, não é diminuir o valor delas, mas é só porque são empresas muito mais suscetíveis a solavancos na economia ou na China, ou o que quer que seja, né, do que, por exemplo, a Microsoft ou o Google, né, que são empresas cada vez mais globais, que não sofrem influência de preço de petróleo, de guerra ou de coisas do gênero, né. Então, diminuir um pouco essa percepção de risco em relação a alguns nomes, né, da economia
americana, aquela ideia de que, poxa, será que é tão arriscado assim investir em Coca-Cola, McDonald's, Pepsi, né? Será que é alguma Uhum. coisa assim, nossa, meu Deus do céu, o risco de perder tudo. Será mesmo que você corre risco de perder tudo investindo nessas empresas? Ou na Louis Vuitton, ou na Ferrari, né? Então, acho que vai tendo essa conscientização. E outra coisa é a ideia de que, não, mas aqui no Brasil, aí no Brasil eu ganho 10, 12, 13, 14% ao ano, isso é muito bom. Aí nos Estados Unidos eu ganho 5, é muito pouco. Ora, mas esse ano você ficou 18% mais pobre, né, em dólar, se você considerar em dólar. Aquilo que, em geral, pelo menos morando em Miami, você fala com muitos latinos e todos eles, latinos, eles entendem que a moeda não é o peso colombiano, o peso chileno, o peso que seja. A moeda é dólar, né, eles entendem muito bem isso, e você mede a sua riqueza em dólar, né. O brasileiro, eu acho que ele ainda está entendendo, ele ainda está aprendendo um pouco isso, né? Legal, você ganhou 14% em real, mas calcula isso em dólar, você ficou mais pobre, você perdeu dinheiro, essa aqui é a verdade. Não compensa, mesmo se você colocar até um horizonte maior, né? Em 2023 o dólar caiu 8%, então, mas ainda assim, se você tivesse dolarizado o seu patrimônio, você teria ganho essa valorização do dólar mais os 4, 5% ao ano, né? O dólar mais 5, né? E aí, assim, pensando nos últimos 10 anos, nada garante que vai ser assim olhando à frente, mas pensando nos últimos 10 anos, o que a gente viu foi o dólar se valorizar na média uns 10% ao ano. Então, se eu falei que hoje você consegue travar uma taxa de 4 ou 5%, se o passado se repetir no câmbio, você vai estar falando, a gente está falando de 14 ou 15% de ganho em real, que é muito comparável ao que você tem aí na Selic no Brasil, sem o risco Brasil, né, diversificando a carteira. Acho que só para um comentário final, é interessante isso, porque realmente a gente tem um home bias, né, que o pessoal fala que é um viés de estar aqui no Brasil e conhecer, né, as coisas muito forte. E isso acho que fica muito claro quando você fala, por exemplo, para o investidor estrangeiro, o Brasil é visto como um ativo de risco. E a gente aqui fala tesouro direto como se fosse zero risco, né? Então, acho que essas perspectivas diferentes, acho que ajudam, principalmente de fora, a trazer um pouco esse contexto de que é preciso olhar além, né, do que a gente já conhece, realmente expandir esse horizonte, acho que é um pouco isso para se investir lá fora, né, olhar um pouco fora da nossa casa, realmente entender que aqui não é o único lugar seguro no mundo, ou que, né, só porque ele é mais conhecido, ele parece mais seguro. Muito É bom. isso aí? Olha, então agora, tá vendo? Você passou bem, Eu ia tá falar, passou no vendo? teste, hein? 2024 foi o que você falou para gente lá no final de 2023. Aí fica o convite para você voltar aqui no final deste próximo ano de 2025 e aí a gente vê como é que foram as suas previsões, as suas análises, porque a gente está fazendo isso com outros mercados, assim como a gente fez no final do ano passado, né? E aí Não eu foi acho que até pessoal, não. e até já, então não foi nada só com você, não. A gente está fazendo isso com outros convidados também, mas é interessante ver de fato e comparar com os outros papos que a gente teve as mudanças, né, do que estava se pensando lá no final de 23 para 2024, e quando a gente olha para o mercado internacional, a gente até que vê bastante coerência entre uma coisa e outra, diferente do que a gente está tendo em alguns papos aqui de outros mercados de renda variável e renda fixa aqui no Brasil. Então, valeu bastante aí a tua vinda, obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade. Não, eu que agradeço, já aceito o convite, mas também podem chamar antes, não precisa esperar o final do ano, não. Então, Ah, sim. você nos diz, a hora que pintar uma novidade, você Tá fala, bom. meninas, tenho novidades, aí você volta aqui para nos contar. Boa. Obrigada, E Will. como que as pessoas te acham, te acompanham? Legal. Claro. Pessoal, quem quiser me seguir, pode seguir no @Will Castro Alves, WILL Castro Alves. Feliz coincidência, só não sou parente do poeta. Tanto no Twitter quanto no Instagram, ou LinkedIn, William Castro Alves, pode me seguir lá. Eu uso bastante as redes sociais, né, por estar aqui nos Estados Unidos, seja para mostrar um pouco essa realidade, tirar um pouco desse receio, né, do investidor, de, não, mas lá nos Estados Unidos eu não sei muito bem o que acontece, eu não conheço muito. Não, não é isso, a gente
tenta traduzir um pouco tudo aquilo que acontece. Estava em Washington nas eleições, em Nova York, e conversando com gestores, a gente vai usando as redes sociais para traduzir e falar um pouco dessa realidade aqui do mercado americano. Então, quem quiser, pode me seguir lá. Muito bem, obrigada, hein? Está super localizado. Tá bom, É gente. isso aí. Obrigadão. Obrigada, gente. Obrigada também pela audiência. Se você gostou desse podcast, compartilhe, desse videocast, né? Porque a gente também está no YouTube, não só nas plataformas de streaming, mas a gente também está no YouTube com o vídeo. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, crítica, elogio principalmente, pode mandar para o nosso e-mail, que é o podissomeninas@cbn.com.br. Lembrando que o D é mudo, podissomeninas@cbn.com.br. A gente também está no Instagram, @podissomeninas. Esse episódio contou com os trabalhos técnicos de Priscila Gubiotti, edição de Rafael Furugem e Renato Barcelos. Descomplicar o universo das finanças e dos investimentos. Pode isso, meninas! Com Nayara Bertão e Ana Leone. Uma parceria Valor Investe e CBN.